Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, da TVT, das outras TVs, da Rede Progressista. Bom dia, estou falando de São Paulo ao vivo. Hoje é quarta-feira da manhã, não são ainda 9 da manhã. Bem-vindos todos ao Diário da Manhã. Diário da Manhã era o nome do programa que o meu amigo Salomão Schwartzman fazia na Rádio Cultura FM, e eu vou adotar esse nome daqui para frente nos nossos programas matinais. Diário da Manhã. E sem mais delongas, enquanto vocês estão aí chegando, eu acho que eu vou sentar naquela mesa ali, porque tem uma luz melhor. Vamos ver se a luz aqui fica melhor. Tan, 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 tararararara. Calor em São Paulo, quase 30 graus. Melhorou aqui, né? Bom dia, Ricardo Soares de Carvalho. Deixa eu ver como é que fica agora. Melhorou, né? Melhorou. Ainda não está muito bom. Deixa eu ver se eu acho uma luz melhor. Olá, opa, Ricardo Soares de Carvalho. Você acha que está melhor aqui? Tá, né? Não está muito bom. Vamos ver assim, talvez, também não. Assim. E, Ricardo, só está você aí na parada, hein? Só dá o Ricardo Soares de Carvalho melhor, sim. E vamos então às manchetes de hoje do Jornal da Manhã. Agora vai ter manchete, vai ter escalada. Viagem à ONU subiu no telhado. Essa, aliás, é a manchete. Como disse o Jânio de Freitas, grande Jânio de Freitas, essa cirurgia que o Bolsonaro arrumou foi um pretexto para fugir de Nova York. Por isso é que essa viagem subiu no telhado. Ele não vai a Nova York. Não vai, mas nem por isso vão arrefecer os protestos, porque vai lá o Ernesto Araújo. Ele se chama Ernesto Araújo. Ele é um cara do Donald Trump, é o maior sabujo. Araújo. Então o Brasil não vai passar vergonha com Bolsonaro na ONU, mas vai passar vergonha com Ernesto Araújo. Manchete do Diário da Manhã: Chico Buarque vai a Lula, confirmado. Amanhã Chico Buarque estará com Lula em Curitiba, junto com a advogada Carol Proner, que vai levar uma carta com assinaturas de celebridades mundiais pedindo a anulação do julgamento do Lula, e também o candidato às próximas eleições argentinas, Alberto Fernandes, todos amanhã em Curitiba. E atenção, Israel, está 33-33 a contagem de votos em Israel entre Bibi Netanyahu, o aliado do Bolsonaro, e o Benny Gantz, do azul e branco. Nenhum dos dois tem maioria. Isso é uma contagem parcial, contagem de votos parcial. Paulo Rosa, bom dia. Direita em refluxo, é preciso ter 61 cadeiras para formar um governo. Nenhum dos dois vai ter maioria, vai ter que formar governo de coalizão, e de qualquer maneira já é certo que Netanyahu perde poder. Paulo S. Marta, bom dia. Tiago Gouveia, bom dia. Mais um aliado do Bolsonaro, né, Betânia Rocha? Que dança. Primeiro foi o Macri, depois foi o Matteo Salvini, agora vai ser o Bibi. No ano que vem, Donald Trump.
Bolsonaro cada vez mais isolado nesse mundo da direita. No caso dele, o mundo da extrema direita. Outra manchete: Dodge sai atirando contra armas e escolas sem partido. No último dia, como chefe da PGR, Raquel Dodge criticou o decreto de armas do Bolsonaro, dizendo que esse decreto não pode valer sem aprovação do Congresso. Ela também condenou o Escola Sem Partido, chamou de censura. Escola sem partido é censura. Esses foram os últimos 2 tiros da Raquel Dodge na PGR. E vamos então à leitura dos jornais. Diário da Manhã, diariamente necessário, em homenagem a Salomão Schwartzman. Sob pressão, Senado recua e não muda a regra eleitoral. Texto aprovado pela Câmara esvazia controle do uso de verbas públicas eleitorais. Após pressão interna e externa e a tentativa de um acórdão com o governo Jair Bolsonaro, o Senado recuou e desistiu ontem de afrouxar as regras eleitorais. O projeto aprovado na Câmara abria brechas para a Caixa 2 e reduzia controles. O Senado tentou na semana passada voltar à medida, mas cobrada por parlamentares e entidades da sociedade civil, acabou adiando a análise. Ontem cogitou salvar alguns pontos, porém a repercussão levou líderes partidários a optar pela rejeição de quase todo o texto. O plenário do Senado aprovou versão enxuta, assegurando apenas a verba do fundo eleitoral, sem definição do valor. Os deputados é que vão dar a palavra final e o documento segue para a sanção ou veto do presidente. Para que valha nas eleições municipais do ano que vem, qualquer alteração precisa estar em vigor até um ano antes do pleito, ou seja, antes de 4 de outubro. Anistia Maduro e cúpula une núcleos militar e olavista. Vejam só, núcleo olavista. O governo tem o núcleo olavista, o núcleo da terra plana. As alas do governo com maior influência sobre Jair Bolsonaro concordam sobre a necessidade de oferecer anistia. Quem são eles para oferecer anistia a Maduro? Que anistia? Anistia para quem cometeu crimes, para quem está preso. Nicolás Maduro não está preso, está solto. E é um grande estadista. Nem se compara a estatura de Nicolás Maduro com Jair Bolsonaro. Mas está aqui, ó. Patrícia Campos Melo e Gustavo Uribe informam que as alas com maior influência sobre Jair Bolsonaro concordam sobre a necessidade de oferecer anistia e, em troca, o ditador venezuelano convocaria eleições e libertaria presos políticos. A oferta já era sinalizada pelo comando militar. Quer dizer, quem achava que ia ter guerra com a Venezuela, que ia ter invasão da Venezuela, se precipitou. Não vai ter guerra, não vai ter invasão nenhuma. A oferta já era sinalizada pelo comando militar, que defende a inclusão de Cuba na negociação. Antes resistente, o núcleo olavista agora considera a alternativa necessária. Ontem o regime soltou Edgar Zambrano, vice de Juan Guaidó, preso desde maio. Líder supremo do Irã descarta dialogar com os Estados Unidos. Ainda em compasso de espera a questão da Arábia. Os Estados Unidos estão investigando a perícia, analisando se de fato
aqueles drones com as bombas que explodiram metade da produção da Arábia Saudita partiram do Irã. E a Arábia Saudita já informou também que a produção de petróleo está sendo retomada. Juiz põe Itaquerão no Serasa. Opa! O Corinthians está no prego. A Arena Itaquera S.A., empresa que tem o Corinthians como sócio e é dona do estádio do clube, teria pago só 27% do previsto em contrato. Juiz determinou a inclusão do nome da empresa no Serasa. Léo Pinheiro, da OAS, deixa a prisão e passa a usar tornozeleira. Para Collor, Bolsonaro ganharia muito ao tirar ideologia do governo. O que disse Collor ontem é que ninguém consegue governar sem maioria no Congresso e que as coisas estão difíceis para Bolsonaro por esse motivo. Ele não tem maioria e nunca terá. O que será que andam conversando pelas... que anda suspirando de vez em prosa. Vamos lá com as manchetes do Diário da Manhã. O Globo, Raquel Dodge denuncia Brazão e pede federalização do caso Marielle. Mais uma da Raquel Dodge. Toffoli, STF vai garantir liberdade de expressão. Hélio Gaspari, Guedes se amarrou em ideias inviáveis. Ida de Bolsonaro à Assembleia da ONU corre risco. Assessores do Planalto já admitem que o presidente pode não comparecer à 74ª Assembleia Geral da ONU na próxima semana. Ele havia prometido ir, nem que fosse de cadeiras de rodas. Isso é um Schwitzer, como se diz em Yiddish. Schwitzer. A razão alegada é a recuperação da cirurgia, mas pesa o risco de protestos contra queimadas na Amazônia. Bom dia, Júlio César Ribeiro. Natália Brito, Bolsonaro amarelou. Integrantes do PSL resistem a fazer oposição ao governo Witzel. Manchete: Israel, Netanyahu pode seguir como rei de Israel ou acabar na prisão. Mais um aliado do Bolsonaro indo para as picas. Macri vai dançar na Inglaterra, na Argentina. Na próxima eleição, indicam todas as pesquisas. Matteo Salvini já dançou na Itália. Opa! Isso é hora de chegar? Acaba de chegar o Newton, sócio oculto da Padaria Real, que trabalha por diversão. Ele gosta de trabalhar aqui só para não ficar em casa descansando, porque por hobby, né? Rico é assim, rico não precisa trabalhar, trabalha por hobby. O cara vem aqui, faz uma média e tal, e volta para Miami. Ou não é? Para passar o fim de semana. Isso, Flórida. Quinta-feira? Amanhã tá embarcando já? Miami? Passar o fim de semana e tal. Depois eu volto. Beleza, claro, estamos aí. Então é o seguinte, Netanyahu pode ir para a cadeia. Mais um aliado do Bolsonaro, indo para as picas. E o próximo é o próprio Bolsonaro. Vamos lá. E agora tem o seguinte, essa questão de Israel e etc., suscita uma outra discussão. Já tem um ex-premier preso lá por corrupção, ficou preso 1 ano e 4 meses. Nos Estados Unidos, uma atriz que comprou a vaga da filha dela numa universidade foi condenada para prisão, 12 dias de prisão. Então eu estou dizendo isso para mostrar o absurdo que são as penas
da Lava Jato no Brasil. 12 anos, 15 anos, 40 anos, 20 anos. São penas inaceitáveis, penas trogloditas. Vamos ver aqui Guga Chakra, sobre as eleições em Israel, página 26. A direita está em refluxo no mundo. Página 26, Guga Chakra. Netanyahu pode ir para a cadeia. Cadeia nele. Recebeu presentes, relógios e etc. Página 26. Bolsonaro não vai para a ONU. Não vai. Essa cirurgia já foi uma manobra para ele não ir, ainda mais com essa história de protestos em Nova York, aí ele amarelou mesmo. Lieberman vai decidir se Netanyahu continua sendo o rei de Israel, escreve Guga Chakra. As pesquisas de boca de urna não indicam um vencedor claro das eleições em Israel. O que estão falando aí? Morreu o delator do Aécio? É isso? Estou recebendo mensagens dos nossos telespectadores falando que o delator do Aécio morreu. Vamos aguardar. As pesquisas de boca de urna em Israel não indicam o vencedor claro das eleições. Teremos de esperar a conclusão da apuração. Ao saber dos resultados, devemos saber primeiro. Repetir o verbo foi mal, hein? Ao saber dos resultados, devemos saber primeiro se o premier Benjamin Netanyahu ou seu opositor Benny Gantz teve mais cadeiras. Por enquanto está 33-33. Segundo o Globo, 31 para Netanyahu, 33 para Gantz. Centro-esquerda. Em segundo lugar, qual dos dois terá mais... O quê? Renato foi encontrado morto no apartamento 247, delator do Aécio. Mais detalhes daqui a pouco, então. Em segundo lugar, qual dos dois terá mais condições de formar uma coalizão? Os cenários possíveis são: Netanyahu vence e pode formar coalizão. 2. Gantz vence, pode formar coalizão. 3. Netanyahu vence, mas Gantz tem mais condições de formar coalizão. 4. Gantz vence, mas Netanyahu tem mais condições de formar uma coalizão. 5. Nenhum dos dois consegue formar coalizão. 6. Ambos chegam a um acordo para formar um governo de união nacional, com rotatividade no cargo de premier. De qualquer maneira, já está claro que Bibi perde poder. Bibi perde poder nas eleições em Israel. Bibi não será mais o mesmo. Israel não será o mesmo sem Bibi no poder. A ver o resultado das urnas em Israel. No decorrer do dia, teremos a definição nos próximos programas da TV Sounic. Deixa eu ver o que traz o Globo de hoje. Vou ler junto com vocês no Diário da Manhã, diariamente necessário, em homenagem a Salomão Schwartzman. Merval Pereira não, nada de interessante. Hélio Gaspari. Guedes, ouça o silêncio de Simonsen.
O repórter Anselmo Góes contou: o ministro Paulo Guedes caminhava pela orla do Leblon quando foi interpelado por alguns cidadãos. Nada como o que acontecia a ministros petistas em restaurantes, mas compreensivelmente ele se incomodou. Na terceira abordagem como essa, eu largo tudo e vou embora. Aí vocês vão ver o que é bom, como é que fica. Está ameaçando se mandar. Marcelo Sandim, bom dia. Dias depois, o secretário da Receita, Marcos Sintra, foi defenestrado. Essa era uma pedra cantada, pois o doutor era um monotemático defensor de uma nova CPMF, mesmo sabendo que o presidente da República detestava a ideia. O chamado mercado fingiu acreditar que o episódio estava circunscrito a essa divergência, mas o problema ia muito além. Tá bom, Hélio Gaspari. Zuenir Ventura, chega de sofrência. De repente, passei a receber cumprimentos por um texto que escrevi há 15 anos, escreve Zuenir Ventura, o autor de 1968, o ano que não terminou. Pessoas conhecidas e desconhecidas, Rio, de São Paulo, Belo Horizonte, Londrina, Porto Alegre, se referiam a uma crônica publicada no dia 20 de julho de 2004, sobre as irmãs Mille, de 86 anos. Guilhermina, 84, Maria Elisa, 76, e Maria Helena, 73, mais a cunhada Ítala, 87, a prima Icleia, 90, e a amiga de mais de meio século, Jaci, 78. Eu dizia que quando precisava tomar uma injeção de ânimo, ia até a casa de Itaipava, onde elas passavam os fins de semana cuidando das plantas, lendo, jogando baralho, fazendo tricô, discutindo política e, sobretudo, se divertindo. Só não falavam e não deixavam falar de doença e infelicidade. Baixaria nem pensar. O astral e a energia da Casa das Sete Velhinhas eram únicos. Elas me davam a maior força. Quando fazia alguma palestra no Rio, ocupavam a primeira fila. Numa dessas ocasiões, com a casa cheia, elas chegaram atrasadas e fizeram rir o porteiro ao reclamarem a sério da falta de lugar. Nós somos as meninas do Zuenir. Eu terminava a crônica assim: para explicar como se desvencilhou do vazio de deixar o emprego de 53 anos e começar nova vida, já velha, Guilhermina usou uma frase que se aplica a todas as outras 6 e que eu gostaria de adotar também. Tenho preguiça de sofrer. Não são o máximo as meninas do Zuenir? Claro que são. Acho que descobri a razão da atualidade do tema ao ler uma declaração da cantora Marília Mendonça, a rainha da sofrência, confessando que estava se distanciando da imagem de mulher sofredora que construiu como ícone desse movimento de música sertaneja. Também ouvi Luan Santana, campeão de vendas de disco, apelando: hoje só quero que me tire dessa sofrência. E feliz, na véspera de se casar, fez uma profissão de fé: ficar na sofrência não está com nada. Quer dizer, eles também estão com preguiça de sofrer. Ou melhor, de cantar o sofrimento. Eu também estou com preguiça de sofrer, como as meninas do Zuenir. Guilhermina, 84 anos, Maria Elisa, 76,
Maria Helena 73, Ítala 87, Icleia 90 e Jaci 78, as meninas do Zuenir. Bernardo Melo Franco, meu colunista favorito. Olá, Renato Andretti. A Raquel Dodge saiu atirando, condenou escola sem partido porque é censura, condenou o decreto das armas no campo porque tem que passar pelo Congresso. E também denunciou Brazão, envolvido no assassinato de Marielle Franco. Então é o seguinte, Raquel Dodge saiu atirando. Alegria é melhor coisa, é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Joel Silva pergunta se eu acho que vai cair o decreto das armas. Tem que cair, tem que passar pelo Congresso. Nada de decreto presidencial. Tem que passar pelo Congresso e o Congresso não vai aprovar. Esse Brazão é lá do Rio de Janeiro. Era um vereador, está no TCU do município, envolvido com milicianos, e foi denunciado pela Raquel Dodge. Eu vou explicar melhor aqui, ó. Página 8. Página 8. Vamos ver aqui o caso do Brazão, porque esse é o Diário da Manhã on demand. Vocês pedem, vocês é que mandam. Olha aqui sobre o tal do Brazão. Cadê o Brazão? Brazão. No seu último dia como procuradora-geral, Raquel Dodge afirmou ontem que vê com muita preocupação a atuação de um governo que protege alguns setores em detrimento de outros, ao se referir à atuação de Bolsonaro em áreas como direitos humanos, meio ambiente e minorias. A democracia não sobrevive quando um pensamento totalitário, um pensamento único de um governo de plantão prevalece. Interferimos para saber se as políticas públicas são discriminatórias, se não abrangem todas as pessoas. Disse Dodge, que informou ter ajuizado uma ação contra o Escola Sem Partido. O mandato de 2 anos da Procuradora-Geral terminou ontem. Dodge negou ter esperado passar a indicação de Bolsonaro para o posto disputado por ela, para agir em relação a atos do governo. Dodge também afirmou ontem que houve diminuição dos vazamentos e uma diferença de estilo em sua gestão, em referência indireta ao seu antecessor Rodrigo Janot. Se a lei diz que não é para vazar, na minha gestão não vazou. E o Janot vazava tudo para seus jornalistas preferidos. A procuradora disse que pediu arquivamento de trechos da delação de Léo Pinheiro por absoluta falta de elementos. Após a decisão, na reta final de sua gestão, os 6 procuradores do grupo da Lava Jato em Brasília anunciaram denúncia coletiva. E ela não está falando do Brazão, a matéria aqui não fala do Brazão, mas tem mais aqui, quer ver? Vamos ver onde ela fala do Brazão. Dodge pede a federalização do caso Marielle. A procuradora Dodge apresentou ontem uma denúncia
contra o conselheiro do TCE, Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão. Saudações da Alemanha, Helenice, salve, salve. Alemanha democrática, Alemanha de Angela Merkel, que é de direita, mas é direita democrática. Respeito à direita democrática, tal como a esquerda democrática. Raquel Dodge apresentou uma denúncia contra Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, a quem acusa de tentar obstruir as investigações do assassinato de Marielle Franco. Dodge solicitou 2 medidas sobre o caso: a abertura de um inquérito no Superior Tribunal de Justiça para apurar se ele foi o mandante do assassinato e a federalização das investigações. As medidas foram anunciadas por Dodge em evento para divulgar o balanço de seus 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Há indícios de que a investigação processada no âmbito estadual não estava seguindo a verdadeira linha apuratória. Dodge diz ainda que Gilberto Ribeiro da Costa, assessor de gabinete de Brazão, o policial federal Hélio Christian, o PM Rodrigo Ferreira e a advogada Camila Moreira participaram da tentativa de obstrução. A suspeita da PGR é que Brazão tenha utilizado Gilberto, que é policial federal aposentado, para plantar uma testemunha falsa, Rodrigo. O PM foi levado por Hélio à Polícia Civil e tentou incriminar o miliciano Orlando de Curicica como mandante do crime. Muito bem, então a Raquel Dodge saiu por cima. Saiu fazendo coisas boas. Coisas boas são coisas de acordo com a lei. Sim, é claro que os pedidos da PGR serão examinados. Se atendidos ou não, não sabemos. Ela encaminhou para o STF. É a frase da Raquel Dodge na sua saída: democracia não sobrevive com pensamento único. Democracia não sobrevive com pensamento único. Bernardo Melo Franco escreve a versão de Temer. Michel Temer é um político cuidador das palavras. Mesmo assim, comete alguns deslizes. Na segunda-feira, ele incorreu num típico ato falho. Em entrevista ao Roda Viva, usou o termo golpe ao comentar o processo que o alçou à presidência. Eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe, disse. Eu não era adepto do golpe, insistiu. Eu não poderia ser o articulador de um golpe, acrescentou. Em outro momento, Temer esclareceu que não considerava o impeachment um golpe. Nas redes sociais, o estrago já estava feito. Ao usar a palavra que tanto combateu, o ex-presidente fez a festa dos adversários. Para quem já o chamava de golpista, a entrevista soou como uma confissão. 3 anos depois, a derrubada de Dilma Rousseff ainda motiva discussões acaloradas. No sentido clássico, não houve golpe. O impeachment está previsto na Constituição e o processo seguiu o rito determinado pelo Supremo. Ao contrário do que ocorreu em 1964, os tanques permaneceram nos quartéis. No sentido popular, a coisa é mais complicada.
Há 4 dias, a doutora Janaína Pascoal admitiu que a ex-presidente não foi derrubada por um problema contábil. A Janaína Pascoal foi a autora do impeachment. O Congresso usou as chamadas pedaladas fiscais como um pretexto formal para removê-la. Nesta linha, é possível falar num golpe parlamentar. Estou de acordo. Na versão de Temer ao Roda Viva, o poder caiu em seu colo sem que ele precisasse sujar as mãos. O senhor nunca conspirou nem um pouquinho contra Dilma? Provocou o jornalista Ricardo Noblat. Não, eu não conspirei, respondeu o MDBista, sem corar. Para quem acompanhou a crise de 2016, é difícil engolir essa conversa. Temer agiu à luz do dia para tomar a cadeira da ex-aliada. Prometeu reunificar o país, lançou um programa para o mercado e acenou com proteção a políticos investigados. A blindagem não funcionou por muito tempo, mas ele conseguiu concluir o mandato. Desde que passou a faixa, o ex-presidente já foi preso 2 vezes. Agora ele quer reescrever a história, mas deveria estar mais preocupado com o julgamento dos tribunais. Falando em julgamento, o PSL tenta reagir a campo minado de CPMI, temeroso com o desenrolar da CPI das fake news. O governo se armou para blindar o presidente Jair Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Agora, o grupo conta com um novo integrante do PSL da família, que já era representado pelo senador Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Eduardo se tornou o 8º parlamentar do PSL no colegiado. O partido de Bolsonaro é agora o maior da CPI. PT e MDB estão em segundo lugar, com 7 integrantes. A força do partido do presidente da comissão, porém, é relativa, porque a composição é de 32 titulares e 32 suplentes. O filho do presidente entrou em uma vaga de suplente do PSL, no lugar Tadeu. O PSL, no entanto, não perdeu Tadeu. Em um arranjo, o PSD cedeu sua vaga de suplente na comissão ao PSL e o deputado passou a ocupá-la. A preocupação dos governistas com os caminhos da CPI tem sido mostrada nas reuniões. Na última, a deputada Caroline de Toni acusou os colegas de perseguição. Está muito claro o objetivo disso aqui. É um tribunal de exceção para julgar o nosso presidente, para julgar a sua campanha, para propagar fake news. Tem gente que diz que ele nem recebeu facada. Tem gente que acredita que isso é fake news. Em que mundo a gente vive? É claro que não é nada disso. Um dos objetivos da comissão é investigar o impulsionamento de mensagens mentirosas nas eleições de 2018. Para governistas, o único alvo nesse caso é Bolsonaro. Na última reunião, os integrantes do PSL, liderados por Flávio Bolsonaro, tentaram sem sucesso evitar a convocação de representantes do WhatsApp, Telegram e Instagram. Ontem, depois de quase 2 horas de embate entre oposição e governistas, a sessão da CPI terminou sem a votação de nenhum item da sua pauta. Numa repetição do clima das reuniões anteriores, a base liderada por parlamentares do PSL obstruiu o trabalho da comissão. A pauta incluía a votação do plano de trabalho da relatora, a deputada Lídice da Mata. Eles têm medo da verdade.
porque toda a campanha do Bolsonaro foi feita à base de fake news, mentiras, difamações, calúnias e injúrias. Vamos à Folha. Esse é o Diário da Manhã, diariamente necessário. Espanha terá a quarta eleição, ainda no Globo. Espanha terá a quarta eleição nacional em 4 anos. Kira Landim, bom dia. Felipe Eduardo, bom dia. Elizabeth Bastos, bom dia a todos. Queda de braço entre esquerda e direita impede que Sanches alcance a maioria. Rei Felipe VI dissolverá parlamento. Paralisada politicamente por uma queda de braço entre os principais partidos da esquerda à extrema-direita, a Espanha caminha para sua quarta eleição em 4 anos. Ontem, após concluir uma rodada de consultas, o rei Felipe VI anunciou não haver candidato com condições de chegar à maioria absoluta, o que levará à dissolução do Congresso na segunda-feira e novas eleições para o Congresso em 10 de novembro. E viva o parlamentarismo! Viva o parlamentarismo! Voltar com chá e trem das 11. Sempre penso nisso. O problema é o seguinte: se eu marcar o horário, como sou só eu na TV Sounic, eu fico muito amarrado. A grade é isso, a grade prende a gente. Na TV 247, que são dezenas de jornalistas, claro que tem uma grade com horários exatos, mas eu, como sou eu sozinho, ficaria padrão para o 247. Não, claro que não. Quem sou eu para ser o padrão? Ao contrário. A TV Sounic é um satélite da nave-mãe, que é o 247. Vamos ver o que diz a Folha de São Paulo. Aqui tem uma fila imensa de desempregados. Trabalhadores buscam vaga em São Paulo. Olha a fila do desemprego. A fila do desemprego. Preço do etanol sobe a reboque de ataque a refinarias. Etanol subiu 1,83%. Novos cortes atingem militares na charge do Uber. Ainda prefiro o corte Reco. Olha aqui a charge do Uber na Folha de São Paulo. E aqui a Folha faz um editorial contra Maduro, depois de ter entrevistado Maduro ontem. Elizabeth Bastos, bom dia. A Folha: ditador constrói fantasias para dissimular as ruínas que seu chavismo produziu na Venezuela. Se nações fracassam, está aí a Venezuela chavista a reforçar a hipótese. Editorial furado, não vou ler. Não concordo. Maduro é um estadista e mostrou ontem na entrevista à Folha. A estridência vende, escreve Hélio Schwartzman. Texto publicado na Ilustrada. Tá muito barulho para vocês aí ou vocês estão ouvindo direitinho? Carlos Murac, bom dia. Não, olha, subiu no telhado, não vai para a ONU, não vai mesmo. Não vai, não tem condição nem física nem moral. Vai passar vergonha, vai ser vaiado, vai ser xingado.
Então ele não vai. Já pelo clima aí que eu estou sentindo, os assessores e tal, já estão preparando o cancelamento da viagem. O texto publicado na Ilustrada mostrou que a polarização tomou conta do mercado editorial brasileiro, que agora se divide num fla-flu ideológico, em que autores de direita atacam os de esquerda, que vê manifestações de fascismo por todos os lados. Obras mais ponderadas não alcançam o mesmo sucesso de vendas. Forte, é? Vocês preferem que eu mude lá para o parque? Digam aí, se bem que tem um barulho ali na frente que vai também incomodar no parque, porque tem obras aqui na rua. Como eu faço programa sempre ao vivo na rua, fico sujeito a esse barulho inconveniente. Bom, vamos lá. Então o Hélio Schwartzman falando que só vendem os livros de esquerda ou direita, um atacando o outro. Constatar que a estridência vende não chega a ser uma surpresa. Mas será que ela também é sinônimo de mais acertos? A questão é difícil até de delimitar, já que as ciências sociais, ao contrário das exatas, não comportam respostas unívocas, estando mais abertas à interpretação. É o tipo de situação em que devemos procurar socorro em conjuntos mais robustos de dados. Foi o que fez o psicólogo Philip Tetlock. Ao longo de 20 anos, ele coletou 28 mil prognósticos feitos por 284 experts em economia e política e os comparou com os desfechos do mundo real. Na média, os cientistas se saíram um tiquinho melhor do que o acaso. O ponto de interesse desse estudo, publicado em 2005, contudo, é que nem todos os especialistas tiveram o mesmo desempenho. Os mais tonitruantes erraram mais, enquanto os mais comedidos, que em vez de certezas expressavam dúvidas e probabilidades, se saíram melhor. Acontece a mesma coisa no YouTube. A estridência tem mais audiência, mas depois, quando se verifica se a estridência estava certa, o resultado é negativo para a estridência. Olá, o Hilda Silva, ou Gilda, de Recife. Bom dia, Gilda. Do Recife, aliás. Do Recife. Cheiros recifenses. Então é o seguinte, a estridência dá mais audiência, porém os estridentes costumam acertar menos do que os moderados. É o caso do Jânio de Freitas, por exemplo. O Jânio de Freitas é um jornalista de quase 90 anos que nunca foi estridente. Sempre foi ponderado, moderado. E foi ele que disse, antes da internação do Bolsonaro, desculpem, que ele usaria a cirurgia para fugir da ONU, porque não precisava fazer a cirurgia naquele momento. E não é que ele que está certo. Os estridentes arrumaram 1000 teorias. Ah, ele vai se operar de câncer. É o câncer, ele vai morrer. E quem que está se mostrando que é o correto? Jânio de Freitas, o moderado. Portanto, meus caros amigos, muito cuidado com a estridência. Muito cuidado com quem ganhar no grito. Com quem ganhar a discussão falando mais alto. O que vale é o equilíbrio.
Se a gente analisa o ambiente com muita estridência, o resultado é grande a probabilidade de incorrer em erros. O Inglês do Tarzan, escreve Rui Castro sobre a Jane Fonda. Ontem eu vi um belíssimo documentário com a Jane Fonda. Alex para vereador, nunca, jamais, não tenho a menor vocação para isso. Não tenho nenhuma vocação para vereador. Me deixe, por favor, continuar como jornalista. Não aguento esse ambiente de Câmara Municipal, de partido político. Eu nunca me enfilei a partido político nenhum. Nasci jornalista e morrerei jornalista. Rui Castro. Há dias, quando o ator Peter Fonda morreu, um veículo publicou uma declaração da sua irmã, Jane Fonda. Ela dizia estar arrasada com a morte de seu irmãozinho de coração doce. Não sou diabético, mas essa imagem pode ter alterado meu nível de glicose. E só um exercício intelectual me levou a concluir que Jane deveria estar se referindo a seu Little Sweetheart Brother, seu irmãozinho querido, ou amorosamente namoradinho. Pérolas equivalentes frequentes no noticiário são plant, fábrica, por planta, library, biblioteca, por livraria, argument, discussão, por argumento, appointment, encontro, por apontamento, e realize, concluir, por realizar. Os erros hoje vêm até nos melhores livros. Mas deixa pra lá, eu pensei que ele falaria da Jane Fonda. E eu vi ontem no HBO um belíssimo documentário. A Jane Fonda está com uns 80 anos por aí, maravilhosa, inteligentíssima, e esbanjando inteligência, esbanjando vida. Maravilhosa Jane Fonda. Coluna do Delfim Neto. Eu não vou ler porque é muito chato de ler números. Não, Delfim Neto vou pular. Vamos ignorar o Delfim Neto. Tan, 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 Epa, acho que eu vou ter que mudar de mesa, porque chegou gente falando alto aqui no meu ouvido. Tem gente que tem mania de falar alto, né? Eu vou mudar para aquela mesa ali, porque não consigo falar assim com uma pessoa falando alto no meu ouvido. Desculpa, mas não dá. Deixa eu mudar de mesa. Tan, 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 tararararara. Tan, 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 tararararara. Deixa eu ver se aqui eu encontro mais sucesso. Ah, não. Tá bom. Tudo bem, Sonic? Tudo bem. Você mudou de lugar? Mudei de lugar. Tem gente que fala alto demais, assim, sabe? A pessoa tá uma do lado da outra e grita. A pessoa tá assim, não é pertinho? Mas fala alto. Por que será, hein? Mania do brasileiro. Mania do brasileiro. E aí fica rouco, né? Fica difícil. Pra que gritar, né? Mas fácil conversar do que gritar, né? Pois é, então.
ficar quietinho, então. Vamos fazer silêncio, tá bom? Se tiver muito barulho aqui. Não, você não fala alto. Ó, se tiver Você muito, fala baixinho. se tiver muito barulho aqui, você vai lá pro salão lá. Tá bom? O salão, mas ali é muito solitário, você Ali é reparou? É solitário, É, entendeu? fica estranho. Aí baixa assim O a astral. tristeza. Isso, tô Aqui entendendo. não, aqui ó. É mais aberto, As né? pessoas falam alto, mas é lá longe e tal, né? Tá bom, fica bom, Né? tá? Beleza. Ó, aquela sacolinha é minha, não sei se vai incomodar ali. Não, pode deixar lá, filho. Tá bom. É tudo, você tá em casa, filho. Beleza. Tá bom? Esse é o Newton, o grande garçom, chefe dos garçons aqui da Padaria Real. Gostaram desse novo cenário? Azul e verde? Né? A luz tá boa aqui, não tá? E onde é que eu estava? Na Folha, né? Folha de São Paulo. Painel. Hoje assinado por Fábio Zanini. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Se não tiver, vou passar direto. Nada. Nada de interessante no painel. Vamos em frente. Hélio Gaspari. Esse é bom. Grande jornalista. Guedes. Ah não, isso eu já tinha lido no Globo. Lewandowski diz que se plenário demorar, pode decidir sozinho sobre anulações na Lava Jato. Ministro Ricardo Lewandowski afirmou nesta terça-feira que se o plenário do STF demorar muito para analisar o caso da anulação de uma sentença da Lava Jato, poderá decidir sim ou não, individualmente, sobre pedidos semelhantes. No dia 27 de agosto, a primeira turma do STF anulou por 3 votos a 1 a condenação de Aldemir Bendini. Bendini havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em uma ação ligada à Lava Jato. Foi a primeira vez que o Supremo anulou uma decisão do ex-juiz Sérgio Moro. A questão central foi a definição da ordem das alegações finais. Se quem fala por último é o réu ou os delatores. Bendini foi delatado. Desde a decisão, Lewandowski recebeu ao menos 4 pedidos para que condenações sejam canceladas. Nesse sentido, os réus e não os delatores deveriam expor sua defesa por último. Relator da Lava Jato no STF, integrante da primeira turma, o ministro Edson Fachin submeteu o caso ao plenário da Corte. Não há data para o julgamento. A Folha mostrou que a expectativa é que o tema seja apreciado em outubro. Se o Supremo, pelo seu plenário, estiver na iminência de examinar essa questão, não há por que eu me antecipar, disse Lewandowski. Se demorar muito, eu vou decidir sim ou não. Lewandowski disse que, por hora, não pretende tomar decisões sobre os pedidos já realizados. Vou aguardar um pouquinho. Não sei se o plenário vai pautar. Vamos aguardar. Se eu me convencer, eu estendo ou não estendo, disse ele, sobre anular as decisões questionadas. Como há a possibilidade de o plenário analisar, vamos aguardar um pouco os acontecimentos. Ou seja, a segunda turma anulou o caso do Bendini, mas o Edson Fachin mandou o caso para o plenário. Só que o Ricardo Lewandowski, que faz parte da segunda turma, está dizendo que
Se o plenário demorar a confirmar ou não a decisão da segunda turma, ele, que é da segunda turma, tomará a decisão de estender outras sentenças à mesma decisão. Léo Pinheiro deixa a cadeia e passa a usar tornozeleira eletrônica. Delator. Todo delator além de corrupto, delator. Delator é o pior estágio da condição humana. Delator é aquele que participa do crime e depois delata os outros. Na máfia, em qualquer organização criminosa, delator é executado. Aqui no Brasil, na Lava Jato, o delator virou herói. Vejam como o Brasil regrediu moralmente. Delator virou herói. Delator é crápula. Delator é crápula. Canalha. Delatores são canalhas. Aqui tem uma entrevista com Fernando Collor na Folha, que está com 70 anos, a minha idade. E Roberto Jefferson, outro canalha, sórdido, calhorda. O Collor aqui, em resumo, diz o seguinte: a palavra impeachment ficou um pouco corriqueira no Brasil. Eu não diria que Bolsonaro corre risco de um impeachment, mas eu diria seríssimas dificuldades. Não saberia se ele teria condições de superar. O Brasil precisa se reunificar. O país saiu muito dividido das últimas eleições. Infelizmente, o governo vem aprofundando essas divisões. Nós podemos ver presidentes, como o presidente norte-americano, falando coisas que nos deixam muito incomodados. Isso não pode servir como exemplo para nós aqui no Brasil. A situação está tão confusa que Fernando Collor é o sensato. Governo Bolsonaro. Governo sem futuro. Brasil de Bolsonaro é um Brasil sem futuro. Vamos ver a Folha Ilustrada. Marcelo Coelho escreve A Noiva Fantasma e a Mulher do Rosto. Com histórias de fantasmas, a expectativa é que sejam pelo menos um pouco assustadoras. Mas isso nem sempre acontece no folclore japonês. Os espíritos dos mortos aparecem em lindos contos de amor da tradição oriental. Ah, não gostei. Chato. É um tema muito chato. Gosto do Marcelo Coelho. Mas quando a crônica começa chata, vai continuar chata e termina chata. Vamos ver aqui a Mônica Bergamo. Perigo na esquina. A direita pró-Bolsonaro rachou também no meio empresarial. Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200, que reúne alguns dos mais entusiasmados apoiadores do governo, diz que o slogan da campanha presidencial foi Brasil acima de tudo, não Bolsonaro acima de tudo. Segundo ele, parte da direita está fazendo malabarismos intelectuais para defender posturas que não são corretas. São grupos que vão defender pautas independentemente de qualquer coisa. Ele critica inclusive o filho
Senador Flávio Bolsonaro. Kanner é sobrinho de Flávio Rocha, da Riachuelo. E mais aqui, mais nada de interessante. Mais nada interessante na Folha de São Paulo. Vamos ver, eu estou lendo a Folha Ilustrada. Zeca Pagodinho. Desse eu já falei ontem. Estou com 60 anos. Diziam que eu não durava 30. Eu estou com 70. Zeca Pagodinho é apenas um garoto. Aqui tem a coluna do Gregório do Vivier. 3 biografias para Sérgio Moro. Querido Sérgio Moro, vi que você gosta de ler biografias, mas ainda assim não consegue citar nenhuma. Entendo a dificuldade. Imagino que esteja muito empenhado tentando salvar a sua. Toma a liberdade de indicar 3 obras de não ficção. Afinal, de ficção, já bastam suas sentenças. O Tiradentes, do Lucas Figueiredo, conta a vida de um herói nacional. Herói só depois de morto. Ninguém é herói em vida. O Tiradentes, do Lucas Figueiredo, conta a vida de um herói nacional. Aquilo que você imaginou que viria a ser, antes de virar figurante de chanchada. Com base em documentos oficiais, Figueiredo perfila esse preso político, único condenado de fato por conspiração, da qual ele era, coincidentemente, o mais desvalido dos integrantes. Seu advogado, Dr. Oliveira Fagundes, fez todo o showzinho da defesa e compôs uma peça sólida, ignorada pelo juiz português, que só se descobriu depois tinha chegado ao Rio meses antes, com a sentença já escrita. Tudo, acredite se quiser, se baseava em delações. O primeiro delator, Joaquim Silvério dos Reis, um dos homens mais ricos e endividados da colônia, teve suas dívidas perdoadas, mais ou menos como você perdoou 2 vezes o doleiro Alberto Youssef. A corte também fez vista grossa para os conspiradores do Estado, que não eram poucos. Talvez lhe parecerá estranho, mas lembra que você perdoou até o Onyx. Mas claro, é preciso ser justo. Ele se arrependeu. Vários foram juízes que condenaram Tiradentes. E ainda assim, ninguém se lembra do nome de nenhum. Isso pode te servir de consolo. Mesmo orquestrando uma farsa que elegeu o homem que hoje te emprega, existem fortes chances de que a história te esquecerá. Mas talvez esteja cansado de política brasileira. Medo, de Bob Woodward, não é exatamente uma biografia, mas a história das eleições em que um bufão chegou ao poder. À sua volta, todos pensam que poderão usá-lo, sem perceber que legitimaram um autocrata que os descartará na primeira oportunidade. Deviam ter suspeitado. Não há papel mais triste nem mais ingrato que o de ajudante de bufão. Para terminar, vale ler Cartas da Prisão, de Nelson Mandela. A coletânea de cartas, publicada pela Todavia, conta a história de um líder político que passou 27 anos na prisão após uma condenação.
Desculpa o spoiler. O sujeito sai da prisão ainda maior do que entrou e termina presidente do país que o prendeu. Ah, não está ali o nome do juiz que o condenou. Ufa! Muito bem, meus caros amigos, e com isso estamos chegando ao fim do Diário da Manhã, diariamente necessário. Estou copiando esse nome do programa do meu amigo Salomão Schwartzman, grande jornalista que fazia um programa com esse nome na Cultura FM, quando estava vivo. Diário da Manhã, diariamente necessário. Muito obrigado a todos. Logo mais, não sei exatamente quando, talvez ainda agora de manhã, eu volto com mais notícias, mais novidades, mais comentários, mais paródias. Vamos ler, vamos chorar e vamos rir juntos. A direita está refluindo no mundo. Em Israel, Bibi não se sabe se será o rei de Israel ou se irá para a cadeia. Os resultados indicam que a eleição está empatada. Mas é certo que Benjamin Netanyahu, o amigo do Bolsonaro, não terá maioria para se reeleger. Vai ter que se compor com a centro-esquerda. Matteo Salvini na Itália já dançou. Macri na Argentina está dançando. O próximo a dançar é o Donald Trump. Bye bye, extrema-direita. Tchau, queridos da extrema-direita. Até nunca mais. Até a próxima, meus queridos amigos. Muito obrigado a todos. Tchau.